capítulo 3. A mensagem revelação. Ainda não saíramos do quase êxtase quando nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou-o com deferência e carinho. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs nossas de todas as dimensões, saudamo-vos a todos em nome do Senhor do Universo, representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos, atendendo a invitação do sublime governador do planeta terrestre. Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade, através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mister sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado. No momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que, após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando os seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Aqui só um parênteses, né? Quando ele fala que essa não é a primeira vez, né? Ele descreve uma situação que agora vai ser aplicada à Terra, né? Foi quando houve, né, que o pessoal chama os degredados de Capela, né? Que aquele mundo evoluiu, os espíritos que não estavam em condição de seguir com o planeta, eles vieram para a Terra começar o seu desenvolvimento, né? Eu achei interessante quando ele falou até na formação da própria forma humana, né? Teve essa participação toda, essa preparação do planeta para, a partir daí, receber esses espíritos, né, degredados. E que eu acho a relação interessante é que agora a gente está passando por um processo semelhante, em que a Terra está se preparando para dar um passo na sua evolução, e aqueles espíritos que aqui estão, que não terão condição de permanecer nesse mundo evoluído, irão para outros lugares para fazer exatamente o trabalho que esses espíritos que vieram da constelação do Cocheiro, né, realizaram inicialmente aqui na Terra. E isso tem que ficar assim bem claro na cabeça das pessoas, né? Ninguém vai deixar de evoluir, só que você pode continuar evoluindo num lugar melhor ou servir de trabalhador para ajudar a construção e o início da evolução
de um local ainda mais não desenvolvido, né? E é interessante a gente ver, né, essa todo esse trabalho que acontece de colaboração entre os planetas. E eu fico imaginando que, né, que ele falou que isso também deve acontecer em vários momentos da história da humanidade. Então, tem aquelas que são mais críticos, que devem ter recebido uma quantidade muito grande, e em alguns períodos, veio assim alguns espíritos para dar uma guinada em determinados aspectos, né? Então, por exemplo, eu imagino que deve ter acontecido isso na época da Renascença, né? Que vieram assim, de uma hora para outra, vieram espíritos dando um impulso na parte da arte, né? Da filosofia, né, na época do iluminismo, que também vieram uma série de espíritos que também deram uma guinada em vários aspectos, da ciência, da política, né, da filosofia. E, então eu acho que tem esses determinados períodos também que vem um grupo de espíritos de fora do planeta, que eles dão assim um, um sopro de novos ares, de novas informações, que aí a humanidade vai demorando para assimilar, vai assimilando aquilo. E agora, nesse período, né, que é um período de uma transição absurdamente grande, aí que sim deve vir uma quantidade imensa de espíritos. Eu fico pensativa naquela moça e outros tantos jovens. A Greta, que é da parte do meio ambiente, né? Menina, desde muito cedo a menina é uma coisa impressionante, né? De força, de seriedade com o tema. E ela tem um certo grau de autismo, né? Se eu não estou enganada. Eu acho que ela tem Asperger. É. Aham. E eu acho também, eu acho que aquela ali ela veio de fora do planeta. Não é? Porque eu já espírito, né, você vê ali desde criança, mas é um espírito velho. A visão de mundo dela já era muito profunda, já é muito. Uhum. E se levar em conta isso que o Ismael estava falando, esses espíritos que apareceram assim, vamos, ocasionalmente, todos eles manifestaram um conhecimento na sua área enorme desde muito cedo, principalmente os relacionados à arte. Desde criança eles já tinham assim uma condição fantástica de realizar o trabalho que eles vieram fazer, né? Já vieram pronto, né? Mais que Prontos. Mozart, com 7 anos, a história dele diz que ele não compunha, ele acordava com a sinfonia inteira na cabeça já. Ele só passava para o papel. É impressionante. Então, vou continuar aqui. Agora, só uma coisa. Sim, Do jeito que chegam esses gênios, né, voltados para algo luminoso, vamos dizer assim, também devem vir gênios incríveis, né? Para outro tipo de serviço. Sim. Tanto para o bem quanto para o mal, eles aproveitam todas as oportunidades de evolução. Às vezes, um espírito com uma ideia que não é a mais adequada, ele é colocado ali para que essa ideia chame atenção ao seu redor, para que ela seja modificada. E isso vai interferir diretamente na própria evolução desse espírito também. Rapaz, mas a gente paga caro às vezes por isso, né? Não digo que a gente pague caro, mas são necessidades do aprendizado. é aquilo que parece que a gente paga caro, mas tá dentro de uma organização maior do que a gente imagina, que de um ponto de vista coletivo é como se fosse o caminho de maior eficiência, mesmo que não pareça, mas coletivamente É é impressionante. impressionante. É A impressionante. gente fica com vertigem de se tentar imaginar assim, porque é muito grande, é um nível
de percepção que só quem está em dimensões muito acima que consegue ter uma visão plena, sabe? Uhum. O nosso momento atual. É dito que grandes levas de espíritos ainda em desequilíbrio estão retornando à Terra. Isso você pode até analisar do ponto de vista de que é preciso que você, no próprio Evangelho fala isso, né? Cause o escândalo para que a compreensão a nível geral parta para o combate e a resolução daquele problema. Então, talvez exacerbando diante dos olhos da humanidade determinados conceitos, formas de agir, vai fazer com que as pessoas reflitam mais sobre a moral daquilo que está acontecendo, sobre a necessidade de se manter determinada postura ou não. Faz sentido, muito sentido mesmo. Então vou continuar aqui. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre um impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico. Embora as destruições que, na ocasião, ocorrem, tendo sempre visto o progresso, assim obedecendo à planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Deixa eu só fazer uma pergunta, Sim? que agora falou num ponto que eu me toquei aqui. Ele fala das mudanças climáticas sísmicas em geral. Se fala atualmente muito das mudanças climáticas, né? Que isso é uma causa direta da ação errônea do homem na Terra. Isso. Mas se isso, na verdade, é uma coisa mais ou menos induzida para se gerar essas mudanças para o mundo de regeneração? Um ponto que eu acho até que aqui no livro ele vai falar é que o processo da transição do planeta ele vai ocorrer em vários níveis, inclusive nas estruturas físicas do planeta, né? Então, vão ter mudanças aqui de reajustes da estrutura física até devido a um novo nível de energia que o planeta ele vai vibrar. Então, pode ser realmente que ele sejam mudanças que estejam além até do aspecto do ser humano. É delicado, porque realmente eu acho que tem algumas que é devido aos erros dos humanos que vão criando uma psicosfera, né, muito pesada, que é necessário fazer umas limpezas bruscas, que a gente vai ver aqui também. A gente vai ver aqui que o tsunami teve ali um princípio de limpeza de alta escala, sabe? De limpeza, assim, eu digo do ponto de vista psíquico e energético, foi feito aí uma grande limpeza nessa área, né? E aí também tem a questão humana por trás, que são outros aspectos, mas Silvio, eu acho que acontece os dois, sabe? Acontece as mudanças devido às nossas ações e eu acho que vão acontecer também mudanças devido a essa nova forma de organização em que o planeta ele vai entrar. Eu acho que acontece esses dois. Porque, assim, a gente sabe que tudo faz parte já de uma coisa previamente programada, né? Será que é meio aquela coisa assim, a espiritualidade sabe que aquilo não é ideal, mas vai utilizar aquilo para o processo se desenvolver? Eu acho. Eu acho que é algo mais ou menos assim, viu? Foi interessante esse ponto que você colocou. Acho que é por aí. Para mim faz sentido. Não, para mim agora esse parágrafo fez todo o sentido do universo. Né? Porque a gente só culpa o próprio homem em si pela degeneração do planeta e, de repente, em parte, isso é necessário para o próprio
programa de transição, né, do planeta. É interessante mesmo. É interessante, mas é esquisito para mim, porque são verdadeiras tragédias, né? No que diz respeito à humanidade, é devastação, é como o que a gente está vendo agora na Bahia, né? Questão das chuvas, quanta gente morrendo, o descaso. Então, quando vocês falam assim de um plano espiritual até, sei lá, eu Né? fico sem compreender muito bem. É assim, essa questão das, digamos assim, tragédias naturais que fazem com que desencarne grandes números de pessoas, né? Isso com certeza está dentro da programação. Pode parecer muito esquisito e, do nosso ponto de vista bem pequeno, né, desumano, mas são os desencarnes em massa de espíritos que não estão mais conseguindo se manter no padrão vibracional que o planeta está atingindo. Isso vai acontecer e cada vez mais. Assim, e se você parar para ver, agora não são mais tragédias só da natureza. Tem a pandemia, que quantas pessoas foram levadas, né, desencarnaram em função só da pandemia, a nível mundial. Então, essa renovação começa a ser feita a esse nível também, a nível do planeta e a nível dos espíritos que aqui estão. Porque começou colocando e reencarnando cada vez mais espíritos que precisavam tentar alguma melhoria, trazer alguma coisa que fosse útil para o processo em si, mas a partir de um certo momento, esses espíritos não podem mais continuar aqui e vai se trocando. Os espíritos estão reencarnando, esses estão saindo e vão vindo outros, que estão mais adequados com o próprio projeto de evolução planetária. Uhum. E Silvio, eu vou falar aqui rapidinho que já vou dar um spoiler que vai ter aqui, né? Ele vai falar sobre o tsunami, que eles vão fazer um trabalho lá com o tsunami. Ali foi algo que a gente acha que a espiritualidade fala assim, vamos fazer, né? Vamos organizar aqui para que tenha um tsunami. Isso foi organizado com uma antecedência que a gente não consegue compreender, de maneira que até aqueles espíritos que teriam que passar por essas experiências devido ao passado é uma coisa assim que é numa escala muito grande. Eles são direcionados para estar naquele momento, tipo, eles teriam que vivenciar aquilo por processos kármicos, né, no seu próprio caminho evolutivo individual. Então, é o que o Silvio falou, né? Essas ações em massa foi o que acontece, mas acontece com uma antecedência muito grande. Então, aqueles que não têm que passar, eles são retirados e não participam daquela experiência, sabe? Parece assim meio forte, mas como se fosse assim, a gente passa por aquilo que tem que passar. O que não quer dizer que as pessoas aqui precisam ser insensíveis. Não, um tem que auxiliar o processo do outro, né? É o lance, é a situação, né, de Jesus com a cruz, quando o Cirineu ajuda a carregar a cruz do Cristo, né? Ou seja, um ajuda a carregar a cruz do outro. Então a gente se ajuda nesse processo, mas são é muito bem arquitetado para que a gente vivencie aquelas dores que a gente tem que passar para o nosso caminho evolutivo. Até quando é em massa, assim, sabe? Não só individual, até quando é coletivamente. Isso. André, você vai fazer a vibração? Eu prefiro não fazer.